Eu sabia que nossos mundos não se misturavam. Minha família e a dele sempre tiveram essa rivalidade silenciosa, um muro invisível construído por gerações de orgulho e desconfiança. Nosso primeiro encontro foi um erro delicioso, um flerte proibido que rapidamente se tornou a coisa mais importante da minha vida. Tentaram nos afastar de todas as formas, jantares embaraçosos, alertas velados, até ameaças diretas de corte financeiro. Parecia que cada porta se fechava, e a pressão estava esmagando nosso futuro, mas o amor jovem não aceita derrota. O que fizemos para provar nosso amor foi surpresa para todos. Antes de mergulhar neste dilema, compartilhe este vídeo com quem precisa de uma dose de esperança. E não se esqueça de se inscrever para acompanhar as próximas histórias. Deixe um coraçãozinho nos comentários. Isso ajuda o YouTube a entregar nossos vídeos para mais pessoas. E você? Se fosse forçado a escolher entre a sua felicidade e a paz familiar, qual caminho seguiria? Deixe sua resposta nos comentários. Eu estava no meu escritório, absorto na revisão dos números trimestrais, quando meu pai irrompeu. Não houve aviso, apenas a materialização da tempestade que eu vinha temendo. Ele estava de pé na soleira, imponente, com a pasta de couro preta firmemente segura em sua mão, e aquele brilho gelado nos olhos que eu conhecia desde a infância. Ele não precisou me dar a notícia em voz alta. A tensão no ambiente era tão espessa que eu podia cortá-la. Minha mãe estava logo atrás, visivelmente abalada, forçando uma postura de cumplicidade que traía a dor em seu semblante. Eles vieram com a história ensaiada sobre a necessidade de expansão da minha experiência profissional, sobre a urgência de eu assumir novas responsabilidades em uma filial distante. Era mentira, era exílio. Meu coração desabou. Eu senti o peso esmagador da traição familiar, a certeza de que a linhagem valia infinitamente mais do que o meu bem-estar. 2 semanas. Esse era o prazo estabelecido para que eu fizesse as malas e desaparecesse da cidade, para que o meu relacionamento com ela fosse aniquilado pela distância e pelo tempo. Eu liguei para ela imediatamente, meu corpo tremendo. Nossas vozes se encontraram em um lamento silencioso. Eu conseguia ouvir a dor dela, a frustração de saber que nossos pais, em sua guerra fútil, estavam dispostos a nos sacrificar. Eles realmente acreditavam que a logística e o poder financeiro seriam suficientes para extinguir a chama que mantivemos viva sob anos de vigilância. Mas enquanto eles desenhavam o mapa da minha remoção, ignoraram completamente a fundação que construímos naquela tarde de outono, 3 anos atrás. O nosso laço não era apenas uma promessa apaixonada. Era uma fortaleza estratégica, um acordo meticulosamente planejado para garantir nossa permanência. Nós não nos limitamos a nos amar. Nos tornamos economicamente interligados, de forma literal e inescapável. Eu me lembrei de cada detalhe, juntamos cada reserva que tínhamos e investimos secretamente. Adquirimos o terreno que as 2 famílias cobiçam desesperadamente há 1 década, aquele ponto estratégico no coração da cidade. E a parte mais destrutiva, registramos a propriedade sob uma cláusula que a protegia de qualquer disputa familiar, sob a condição explícita de que se qualquer um de nossos pais tentasse forçar nossa separação, o acordo de parceria seria divulgado. Isso não apenas tiraria o terreno do alcance deles, mas revelaria a todos os seus acionistas e concorrentes a fragilidade moral e financeira das suas empresas. A reputação, o alicerce de suas dinastias, entraria em colapso simultaneamente. Eu levantei o olhar para meu pai, que esperava lágrimas e obediência. Em vez disso, encontrei uma calma gelada dentro de mim. O medo deu lugar a uma determinação implacável. Eu peguei meu celular. O jogo tinha acabado de começar, e eu estava segurando o trunfo da destruição mútua. Eles pensaram que tinham me encurralado, mas eu era a única pessoa que podia afundá-los.
Minha felicidade nunca estaria à venda. Eu já tinha feito a minha escolha. O silêncio do escritório era aterrorizante, quebrado apenas pela respiração pesada do meu pai. Ele me olhava com uma expressão de paciência forçada, esperando que eu derrubasse o telefone e desmoronasse, implorando pela sua bênção ou pelo menos por um plano B. Mas o gelo que me dominou não me permitia tremer. Minha mão estava firme enquanto eu deslizava o dedo pela tela, a luz do aparelho iluminando a palma suada. Eu abri a conversa com Lucas. Não havia necessidade de palavras longas, de despedidas ou de explicações. Havia apenas uma palavra código que tínhamos ensaiado em segredo, meses atrás, quando percebemos que a única maneira de sobreviver a eles seria garantindo que eles não sobreviveriam um ao outro. Uma única palavra que, uma vez digitada, acionaria o mecanismo de defesa que tínhamos construído. A divulgação simultânea dos documentos que provavam o esquema de subfaturamento mútuo entre as nossas duas grandes empresas. Um segredo que manteria as famílias unidas, mas que as destruiria em questão de horas se viesse a público. Eu digitei a palavra, letra por letra, liberdade. Era um eufemismo cruel. Aquela palavra não significava apenas a nossa liberdade pessoal. Significava a liberdade de um desastre financeiro que afetaria centenas de pessoas. A queda de duas fortalezas construídas sobre bases de orgulho e dinheiro. Minha mente gritava com o peso dessa traição, mas meu coração estava frio, focado apenas no horizonte onde Lucas estaria esperando, fazendo a mesma coisa, na mesma fração de segundo. Pressionei enviar. O som da notificação foi quase inaudível, mas para mim ecoou como o tiro de largada de uma guerra civil. Eu guardei o telefone no bolso e levantei o queixo. Meu pai notou a mudança. Ele viu que eu não estava mais ali como sua filha submissa, mas como a inimiga que ele havia criado. O que você fez? A voz dele era baixa, carregada de perigo, mas havia um tremor sutil. Ele não sabia o que era, mas sentiu que o chão sob seus sapatos de couro italiano havia rachado. Eu dei um passo à frente, aproximando-me da grande mesa de mogno. Eu fiz o que era necessário, pai. Eu encerrei o jogo de vocês. Você não sabe o que está fazendo, garota. Você está brincando com coisas que te esmagarão. Os Nogueira e nós somos o sistema. Um sorriso amargo distorceu meus lábios. Era a primeira vez na vida que ele me parecia pequeno. Vocês eram o sistema. Acabei de puxar o plugue. Lucas recebeu o meu sinal. Vocês achavam que ao planejar nosso casamento e depois nosso rompimento, garantiriam a estabilidade de vocês. Vocês garantiram apenas que soubéssemos onde estavam enterrados todos os segredos. Nós fizemos um pacto, não de amor, mas de ruína mútua. A cor sumiu do rosto dele. Ele não precisava de detalhes. Meu tom gélido e a menção a Lucas, seu maior ponto fraco e agora seu maior inimigo, foram suficientes. Ele entendeu que tínhamos nos tornado a bomba relógio que ele havia ignorado. Os arquivos, você não teria coragem. Ele engasgou, a autoridade se esvaindo. Ele se levantou batendo as mãos na mesa e o ruído fez tremer o copo de água ao lado. Aquilo destrói tudo. Nossas vidas, seu futuro, o nome da família. E o que vocês fizeram com o meu futuro e com o meu nome? Questionei, e minha voz, apesar de baixa, era afiada como vidro quebrado. Vocês me usaram como uma moeda de troca, me venderam em pedaços para garantir que seus lucros fossem mantidos. Eu não tenho futuro neste plano que vocês construíram. Meu único caminho era o de vocês, ou este. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo frenético, alheia à catástrofe que se iniciava. Mas dentro daquele escritório, a tempestade estava apenas começando. Eu podia imaginar o pânico irrompendo na sede dos Nogueira. Eu podia visualizar o meu sogro, o patriarca da outra família, recebendo a mesma notificação, a mesma palavra terrível e a realização gelada que o atingiria. Meu pai pegou o telefone dele.
Vi a urgência, o medo puro em seus olhos. Ele estava discando, provavelmente para o seu advogado ou para o patriarca Nogueira, na tentativa desesperada de conter o vazamento. Mas era tarde demais. O sistema que havíamos criado era irrefreável, programado para garantir que, uma vez acionado, a verdade fosse distribuída para todas as grandes agências e órgãos reguladores. Eu me afastei da mesa, observando-o em sua súbita fragilidade. Eu não sentia triunfo. Havia apenas uma dor profunda, uma certeza de que eu havia acabado de queimar todas as pontes para trás. Eu era, a partir daquele momento, uma órfã viva de uma família que eu mesma destruí. Mas olhando para o meu pai, que agora gesticulava freneticamente ao telefone, incapaz de entender como sua própria filha tinha se tornado sua ruína, eu sabia que não me restava outra escolha. A liberdade, afinal, exigia um preço de sangue e cinzas, e eu estava disposta a pagar. Eu saí daquela casa como um fantasma, levando comigo apenas uma mochila leve e o peso insuportável de todos os laços que eu acabara de cortar. O portão de ferro, enferrujado, rangeu ao se fechar, e o som me pareceu o lacre final de um caixão. Olhei para trás uma última vez, não para ver meu pai ou as luzes da sala, mas para a janela do meu quarto, o santuário onde eu passei anos convencendo a mim mesma de que a vida era previsível. Que tolice! Eu não era mais a garota ingênua, era uma fugitiva. Caminhei na direção oposta a que todos esperavam que eu tomasse, ignorando o frio cortante que parecia querer congelar o pavor em meu peito. Meu coração não batia no ritmo normal. Parecia um tambor quebrado, frenético e desordenado. Eu estava no ponto de encontro combinado, um posto de gasolina decadente na beira da rodovia principal, cinzento e totalmente indiferente ao drama colossal que se desenrolava em minha alma. Enviei a mensagem codificada. Chuva forte no sul. Era a confirmação de que eu havia quebrado o ciclo. O tempo não corria. Ele se arrastava com uma lentidão sádica. Cada farol que surgia na névoa, cada freio estridente, me fazia saltar. O medo não era mais uma ideia abstrata. Era o cheiro forte da gasolina misturado ao cheiro da minha própria transpiração nervosa. Eu estava sozinha no meio da noite, totalmente exposta, esperando pelo meu cúmplice, meu salvador, minha ruína. Então, ele chegou. Miguel. Ele não parou o carro de forma suave. Ele o jogou no estacionamento e eu soube imediatamente que algo estava errado, algo além do desespero planejado. Seu rosto não era o do homem que eu amava nas escondidas. Estava cinzento, marcado pela exaustão e pela tensão pura. Seus olhos, que eu sempre vi como meu refúgio, carregavam agora uma carga de pânico que refletia exatamente a minha. Eu entrei no carro e a porta se fechou, isolando-nos em um casulo de silêncio denso. A necessidade de tocá-lo, de abraçá-lo e chorar o luto da minha vida passada era quase violenta, mas não havia espaço para ternura. Eles sabem, ele sussurrou, a voz mais áspera do que eu jamais a tinha ouvido. Ele estava dirigindo automaticamente, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. Sua mãe ligou para a minha. Não é mais uma briga de famílias ou uma repreensão de vizinhos, é guerra declarada. Aconteceu mais rápido do que o previsto. Eu senti o ar ser sugado dos meus pulmões. O plano era simples: fugir, nos esconder por alguns dias e depois ligar para dizer que estávamos bem, esperando que a fúria se transformasse em resignação. Mas nossas famílias haviam pulado diretamente para o estágio da retaliação total. Miguel me estendeu o celular. E ali, na tela tremida, estava a evidência fria do nosso erro de cálculo. Não eram ameaças vagas. Eram os comunicados que circulavam nos grupos de mensagens de ambos os lados da cidade. Os meus pais e os dele estavam usando toda a sua influência e recursos para nos pintar como criminosos, pessoas desleais, irresponsáveis, capazes de destruir a reputação de todos ao redor. Eles estavam nos caçando publicamente,
usando a desonra social como arma principal. Eles iriam garantir que não tivéssemos onde cair, que nenhuma porta de emprego se abrisse para nós. O plano original era fugir para a capital, buscar empregos temporários e tentar ter uma vida discreta. Mas olhando para aquele celular, entendemos. A discrição seria impossível. A poeira nunca baixaria. Eles a levantariam com furacões se fosse preciso. Nosso amor não seria apenas um escândalo, seria um impedimento para que pudéssemos sequer alugar um quarto ou comprar comida. Não podemos ir para onde planejamos, eu disse, e minha voz saiu com uma clareza fria que eu não sabia que possuía. A sensação de abandono deu lugar a uma determinação brutal. Eles vão nos rastrear antes do nascer do sol se formos pela estrada que tínhamos em mente. O pacto, eu percebi, não era sobre fugir de casa, mas sobre fugir de quem éramos. Tivemos que incinerar nossa identidade social para ter uma chance de ser nós mesmos. Eu abri a mochila e peguei o envelope que continha o resultado de anos de trabalhos extras e economias escondidas. Era pouco, mas era nosso. Temos que desaparecer completamente, afirmei, olhando diretamente para Miguel, pedindo um comprometimento que beirava a insanidade. Não por algumas semanas, por tempo indeterminado, vou ligar para a única pessoa que pode nos ajudar a sumir de verdade, alguém que ninguém de nossas famílias conhece e que nos deve um favor antigo. É a jogada mais arriscada de todas, pois significa cortar todo e qualquer vestígio. Mas é a única chance de realmente vivermos este amor, em vez de apenas fugir dele. A mão dele largou o volante por um segundo e apertou a minha, um selo silencioso e desesperado. O medo ainda estava ali, mas agora estava misturado a uma eletricidade selvagem. Tínhamos acabado de trocar o drama familiar por uma vida de clandestinidade. O futuro, embora finalmente nosso, estava mergulhado em uma névoa sombria e perigosa, e sabíamos que cada passo a partir dali seria um passo sem rede de segurança. Estávamos prestes a descobrir o verdadeiro preço da liberdade. A liberdade tinha o cheiro agridoce da gasolina e o som incessante do motor na estrada deserta. Eu mantive minha mão apertada na dele por quilômetros a fio, mas o calor do nosso contato não conseguia afastar o frio que se instalava no meu estômago. O êxtase da fuga estava sendo rapidamente substituído pelo peso da escolha. A cada farol que nos ultrapassava na escuridão, eu revirava o pescoço para ver se eram as luzes de um carro familiar nos rastreando, prontos para nos arrastar de volta para a prisão de luxo que havíamos abandonado. Paramos apenas quando a linha do horizonte prometeu o amanhecer, a centenas de quilômetros de qualquer coisa que pudéssemos chamar de familiar. Em um posto de estrada sujo, enquanto ele abastecia o carro com mãos trêmulas, eu peguei meu celular. O objeto que minha mãe havia me dado no meu aniversário parecia agora uma algema tecnológica. Eu o encarei, lutando com a necessidade desesperada de mandar uma mensagem, uma única palavra para dizer que eu estava viva, contra a certeza de que aquele aparelho era o nosso rastreador. Com um suspiro que carregava todos os meus laços desfeitos, eu apertei o botão, sentindo o vibrar final antes do silêncio. Aquele gesto foi mais definitivo do que qualquer promessa trocada. As próximas 48 horas foram um borrão de paranoia e movimentos furtivos. Alugamos um pequeno quarto em um subúrbio industrial esquecido. O lugar cheirava a mofo, desinfetante barato e a fracasso alheio. Era o oposto total da opulência controlada que eu tinha conhecido. Mas quando fechei a porta e ele trancou, senti uma segurança selvagem. Estávamos sozinhos, sem véus sociais, sem obrigações impostas. Naquela primeira noite, deitados na cama minúscula que mal nos comportava, tentamos construir um futuro com palavras sussurradas. Nossas economias eram irrisórias. Tínhamos apenas o que eu havia guardado de bicos
e o que ele tinha conseguido sacar na correria da partida. O dinheiro duraria semanas, talvez meses, se vivêssemos de forma espartana. O problema não era a miséria material, mas a invisibilidade. Eu precisava de trabalho, mas usar meu nome verdadeiro era impossível. Eu estava fugindo do meu próprio sobrenome. A ironia de querer me tornar ninguém para finalmente ser eu mesma me atingiu com força. O silêncio dele era o que mais me cortava. Ele, que antes era cheio de piadas e falas impulsivas, agora olhava para a parede, calculando a cada respiração. Eu sabia que ele estava carregando o peso maior. Eu havia rompido com a vida. Ele havia se tornado, aos olhos de ambas as famílias, o sequestrador, o responsável pela desonra imperdoável. Você se arrepende de ter me tirado de lá? Perguntei numa madrugada fria, incapaz de segurar mais o medo. Eu precisava da honestidade dele para sobreviver àquele limbo. Ele virou-se para mim, seus olhos vermelhos pela tensão e falta de sono, mas com uma convicção que me atingiu como um choque elétrico. Eu me arrependo de não termos feito isso antes. Eu me arrependo de ter te submetido àquela tortura social por tanto tempo. Ele segurou meu rosto, forçando-me a encará-lo. Nós fizemos um pacto, lembra? O pacto não era apenas sobre ficarmos juntos. Era sobre sermos donos absolutos das nossas próprias vidas. Eu não te prometi um palácio. Eu te prometi liberdade, e eu vou cumprir essa promessa. Aquela conversa marcou o fim da nossa fase de apenas esconderijo. Não podíamos esperar que a vida viesse até nós. Tínhamos que ir atrás dela, mesmo que fosse sob um pseudônimo e em empregos de pouca qualificação. Começamos a buscar trabalho informal. Eu consegui um posto de atendente em uma lanchonete de rodoviária usando um nome simples e falso. A cada moeda que eu ganhava, sentia uma pontada de orgulho selvagem. Meu trabalho, meu dinheiro. A vida era dura, implacável. Lavávamos roupa na banheira e dividíamos um sanduíche para esticar os trocados. Mas, estranhamente, nunca mais senti o vazio asfixiante que preenchia minha vida na casa de verdade. A miséria compartilhada tinha mais significado do que a riqueza solitária. Contudo, a sombra da minha família era longa. Uma tarde, voltando para o nosso quarto alugado, meu coração parou. Estacionado na esquina, vi um carro que parecia demais com o modelo de luxo que meu pai usava. Corri o restante do caminho. Ele me abraçou na porta, sentindo o tremor do meu corpo. Calma, é só paranoia. Estamos seguros. Mas não era. No dia seguinte, encontramos um pequeno envelope branco sob a porta, sem remetente, sem endereço. Dentro, havia apenas uma foto granulada de nós dois, tirada de longe, no posto de gasolina, e um bilhete impresso, frio e impessoal. Voltem para casa. O tempo está acabando. Eles nos acharam. O jogo de esconde-esconde tinha terminado. Não sabíamos se era a polícia, um detetive particular ou um capanga, mas o ultimato estava ali. O medo que senti não era de ser apanhada, mas de ser separada dele novamente, de ter nossa liberdade recém-conquistada arrancada. Olhamos um para o outro, a ameaça pairando no ar opressor do quarto. O pacto que fizemos exigia mais do que fuga. Exigia coragem para enfrentar. Se eles queriam que voltássemos, teríamos que voltar nos nossos próprios termos, e não como filhos arrependidos. O fim da fuga era o começo da nossa verdadeira guerra. Estávamos prestes a mandar o último e mais definitivo recado para as nossas famílias. Não somos mais peças de xadrez em um tabuleiro deles. O preço da liberdade foi alto, mas a decisão final está tomada. E agora? O que acontecerá com as duas famílias depois deste ultimato? Se você gostou desta jornada de coragem e desafio, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de responder nos comentários. Se fosse forçado a escolher entre a sua felicidade e a paz familiar, qual caminho seguiria? Deixe sua opinião. Assista outros vídeos que estão aparecendo na tela.
Vamos juntos mergulhar em mais histórias emocionantes como essa.